Oi, Celinha, Carol, Jay Gurudev. Vamos continuar nosso trabalho. Trabalho de todos os dias, de uma vida inteira. Sejam bem-vindos. Tá. Ok. Tudo resolvido aqui. Jônia, Jay Gurudev, Carol, Shadia, Shadiak, Lilian, Jay Gurudev, Cris, Luciene, Francis Moura. Sejam bem-vindos. Meire Godoy, Canadá ou Brasil? Tuca, Jay Gurudev. Ok. E procurem um lugarzinho bem confortável, sentados, coluna reta, bem apoiados. Eleni, Jay Gurudev, Chris Haidt. Muito bom. Faz tempo que nós estamos aqui nessas aulas de domingo juntos. Mas é isso, gente. Eu acho que, enfim, a vida ganhou uma velocidade tão grande, né, por conta de tanta tecnologia, de tanta correria, tanta obrigação, né, tantas imposições, né, da sociedade, religião, política, esportes, que o silêncio acabou se tornando distante. A paz interior acabou se tornando um artigo de luxo. E isso deveria ser uma coisa tão simples, comum, né, do dia a dia, né, de cada momento ao longo do dia. Por isso que nós estamos reunidos. Nós queremos restaurar isso na nossa rotina. Caso contrário, não faz muito sentido a vida. É correr atrás o tempo todo das coisas. Parece que se transformou numa gincana, né? Se não me engano, era Aristóteles que dizia que o homem não foi feito para trabalhar. O homem foi feito para admirar o belo, para ter boas ações, né, para consigo e para com a sociedade, e especialmente desenvolver a habilidade da transcendência, né, a habilidade de entrar em contato com o mundo celestial. Esse mundo celestial está dentro da gente o tempo todo. A falta de contato com esse mundo traz muito sofrimento. Vamos nessa? Com conforto aí, pessoal. Vamos ouvir primeiro o hino da nossa tradição, né, da qual Maharishi, o mestre dele, vieram. E assim nós começamos a nossa reunião mais centrados, mais estáveis. Essa música é tão bonita, enaltece, né, a presença de grandes seres ao longo da história aqui no planeta. Será uma coisa boa. Vamos nessa? Olhos fechados, com conforto.
Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Aham Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaktam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Gyanmurtiyam Vishwatitam Gagan Sadrisham Rattvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchuranmiditam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Muito bem. Olhos fechados. Observem os pensamentos. Entendam que não é a hora de tentar resolver nada. Entre um pensamento e outro existe um espaço. Será que nós conseguimos identificá-lo? Relaxem as pálpebras. Qualquer músculo contraído, procurem relaxá-lo. Vamos começar pela face, mandíbula, bochecha, toda a região em torno dos olhos e a testa. Sintam os ombros soltos, voltados para baixo, braço e antebraço pesados ao longo do tronco. Quem não se sentir bem, deita. As mãos sobrepostas sobre o colo. Abdômen relaxado. Observem o silêncio. Sem nenhuma tentativa. Sem esforço. Apenas observem os pensamentos e verifiquem se existe alguma pausa entre eles. Relaxem o pescoço e deixem a cabeça devagarzinho ficar pendida sobre o peito. Se for agradável, algum movimento de um lado para o outro, procurando alongar o pescoço. Cabeça completamente pendida sobre o peito, pescoço relaxado, ombros relaxados. Procurem respirar pela barriga. Lentamente erguemos a cabeça e com a mandíbula relaxada, nós levamos a cabeça para trás dos ombros.
Cuidado com a articulação do pescoço. Até que algum alívio seja sentido. Erguemos a cabeça, tudo muito lentamente. Lado direito, relaxa a mandíbula. Erguemos a cabeça, lado esquerdo. Alonguem o pescoço. Procurem aumentar o espaço entre as vértebras. Devagarzinho trazemos o queixo para a ponta do ombro esquerdo. Relaxem o pescoço. Começamos um giro, 360 graus. Relaxem a mandíbula, ombros, abdômen. Queixo com ombro. Chegamos bem pertinho e reiniciamos o movimento inversamente. Relaxa o abdômen, relaxa os ombros, relaxa a mandíbula, as pálpebras. Cabeça sempre pendida, sem esforço. Novamente, queixo com ombro. Voltamos à posição inicial. Agora nossa mão esquerda. Espero que estejam sentados confortavelmente. A mão esquerda sobre a coxa direita ou sobre o joelho direito. Eu vou apoiar aqui a minha mão direita no chão e vamos fazer uma torção, sendo que a cabeça vai mais do que o corpo. Relaxa a mandíbula. Muito bom. Voltamos à posição inicial. Trocamos de lado. A mão direita sobre o joelho esquerdo ou sobre a coxa. Eu vou apoiar a minha mão esquerda ao lado do quadril. Eu aqui vou agarrar minha cadeirinha de meditação. E vamos para a torção. Muito bom. Chega no final, para. Espera 3 segundos e relaxa. Mantenham-se confortavelmente sentados, preferencialmente com os olhos fechados. Por 2 minutinhos, vamos avaliar algumas questões juntos que são ligadas à meditação. A vida se manifesta através de 2 aspectos. Um que é relativo, que está sujeito a mudanças o tempo todo. Sujeito a espaço, tempo e causação. E essa realidade relativa, segundo os cientistas, segundo os grandes santos, se apoia num campo que é imutável. Esse campo é o campo da consciência pura, é o campo de onde os pensamentos emergem. Esse campo é um campo de felicidade, de alegria, de estabilidade, de harmonia, de ordem. E para acessá-lo, para chegar até ele, não é necessário esforço. É necessário que a pessoa simplesmente seja. O que nós verificamos é que a vida hoje se transformou. É muito mais numa questão de sobrevivência do que de curtição.
E a vida, enquanto um sobreviver, ela acaba levando a pessoa a um estado de histeria, né, de ansiedade, de excitação, onde o sistema nervoso é pressionado o tempo todo. A pessoa sadia, ela hoje em dia, o que é chamado de pessoa sadia, irradia ao mesmo tempo, paradoxalmente, um quê de morbidez que sugere que o brilho da vida foi apagado. O que nós queremos aqui é desenvolver a atitude de deixar ir. Por mais que isso pareça estranho, o que nós queremos é deixar que esse aspecto profundo seja irradiado para a superfície. E isso não é difícil na medida que esse lugar é um lugar de plenitude, de felicidade. O cansaço, ele acaba afrouxando essa presilha, né, que a individualidade tem com o ser. Eu chamo de cansaço fundamental. É como se as pessoas estivessem fundamentalmente cansadas. O mundo se transformou numa máquina de desempenho, onde tantas coisas são esperadas da gente. Portanto, faz, para mim, muito sentido, em algum momento, chutar o pau da barraca. Em algum momento, deixar a vida me levar. Essa busca em relação à essência é o elemento saudável, é o que impede que a insanidade tome conta. Quem resiste, né, a essa ideia da transcendência se confronta com muita destrutividade. A sociedade atual é uma sociedade absolutista. Parece que a pessoa sábia, ela acaba destruindo o que é belo. Esse aspecto subjetivo. A mente funciona de uma forma racional, através dos pensamentos, através da capacidade discriminativa, com uma suposta objetividade em cima do universo de circunstâncias que ela conseguiu adquirir. Agora, não se esqueçam que ela não funciona só horizontalmente, ela funciona verticalmente. É o que nós chamamos de insight. E a sociedade do desempenho, ela infartou a alma. A alma foi infartada por essa inabilidade, por essa falta de tempo para buscar o aspecto subjetivo. A liberdade não é coação. Nós vivemos hoje coagidos, por tantas questões que esperam da gente, questões que nós nos obrigamos, mas que talvez não pertençam à felicidade. E quando o indivíduo vive dessa forma, primeiro ele perde essa capacidade de se isolar da superfície, o que deixa ele muito suscetível a tudo. Segundo, vai criando nele um certo isolamento com relação a esse ponto de felicidade, vai criando uma carapaça que impede a pessoa de curtir esse flow, esse fluxo, esse campo de todas as possibilidades. Eu estava agora conversando com vocês sobre esse ponto de vista de Aristóteles, em que ele afirmava que o homem não nasceu para o trabalho. Ele dizia que quem trabalha não é livre. Para Aristóteles, o homem livre é independente, é alguém independente das necessidades da vida, e das suas exigências, mais do que isso, das suas coações. E ele enfatizava muito essa coisa da liberdade, através de uma vida contemplativa. Nós sabemos que isso é praticamente impossível com todas as responsabilidades que nós temos, familiares, profissionais.
Mas a gente tem que equacionar uma forma, né, de nós não nos perdermos do belo. Porque se existe um sentido para a vida, é a beleza. Ele identificava algumas formas para isso, mas de toda maneira o que nós temos é uma boa técnica de meditação que tem como princípio: não faça esforço, não tente nada, não vá no sentido do autocontrole. Isso porque a essência da vida deve ser um lugar de gozo. Vocês não acham? Será que a essência da vida é um lugar de preocupação? Eu acho que ele intuitivamente sacou, né, que não é necessário fazer esforço para ser feliz. Pois a felicidade justamente reside nessa perspectiva de você flutuar na própria vida. Isso não só mantém a pessoa apoiada no que é belo, contemplando o que é belo, como também permite a ela criar esse âmbito, né, de beleza na sociedade à sua volta. Ela é capaz de realizar os seus sonhos levando em conta os sonhos das pessoas que estão à sua volta. O indivíduo simplesmente viver para conservar a vida é muito triste. Ele deve viver para desfrutá-la. Eu sei que no fundo, por mais que eu pareça meio complicado com essa conversa toda, vocês devem acreditar em mim, porque a gente acorda de manhã para curtir, a gente não acorda para sofrer. A vida deveria ser um campo artístico. E não existem dois valores separados como repouso e atividade. Nós imaginamos que eles sejam distantes, mas não são. Eu sou um professor de educação física. Eu sou um professor de educação física e estudei durante muito tempo a atividade, o esforço. A educação física acredita que através do esforço você vai atingir um estado de saúde, um estado de saúde adequado. Mas eu fui levado a acreditar por todos esses anos meditando que não é só através do esforço. É um equilíbrio muito grande entre atividade e repouso. Com o tempo eu percebi que o silêncio, se a pessoa consegue ficar acordada dentro do silêncio, o silêncio é cheio de vida. O silêncio é cheio de energia. O silêncio não é um estado apático. Quando eu converso com uma pessoa desavisada, com uma pessoa muito tensa, não todas, algumas, elas costumam afirmar que se elas meditarem, elas vão perder o interesse pela vida. E isso é um erro crasso. Isso é um engano gigantesco. Quando a pessoa se torna mais sensível, quando a percepção dela, a capacidade de perceber 5 sentidos, a própria mente, começa a se sutilizar, os sentidos se sutilizam, a mente se sutiliza, a gente começa a perceber que dentro do silêncio, dentro da quietude, existe muita vida. E algo interessantíssimo ocorre lá no fundo, quando a pessoa é capaz de perceber o intervalo entre um pensamento e outro, que é silêncio absoluto no fundo, não é silêncio na superfície. A gente percebe que o silêncio, ele tem movimento. O silêncio, ele tem uma dinâmica própria. O silêncio é o lugar onde mora o entusiasmo. O silêncio é o lugar onde mora toda a criatividade, a energia, a inteligência que nós usamos na vida. Pois da onde vêm os pensamentos, se eles não vêm, se eles não vierem do silêncio? De onde eles vêm? Vocês acham que eles vêm do barulho, da excitação? Então, ao longo da história, grandes buscadores da verdade, uns chamam de santos e santas, outros de grandes filósofos, o objetivo foi aprimorar essa intimidade com o silêncio. Não é o silêncio mental, não. É transcender a mente. Não é penso, logo existo. Existe um campo de vida
né, que antecede os pensamentos. Eu sei que é uma coisa um pouco complicada para chegar lá, porque a gente tem tantas preocupações, né? Nós temos tantas ansiedades, tantos medos. Mas a atitude aqui é deixar passar, é não entrar em conflito, é não exigir nada da cabeça, não exigir nada da mente. Uma coisa do tipo reverenciar a vida. Não há necessidade de ir a lugares que sejam tão especiais. Claro que eles são especiais, são ótimos. Mas onde você tiver essa bem-aventurança, esse templo, ele está com você, ele está sempre presente. O templo é uma criação sutil, né, do universo, quando a vida se manifesta através da gente. A vida se manifesta através de um templo, um lugar sagrado, extremamente simples e inocente. Se a pessoa for, vamos lá, sortuda, não é difícil para ela experimentar isso dentro dela e à sua volta. Isso para não entrar aqui numa explicação mais elaborada. Esse templo real, ele é um lugar de bem-aventurança, ele é um lugar de bem-estar. Quando isso é experimentado, a vida começa a rolar, né, por conta própria, de uma forma muito legal, sem que a pessoa precise arrumar a sarna para se coçar. Claro que ela tem que ter o impulso próprio para fazer as coisas, mas a partir daí a natureza começa a dar uma forcinha. Não tem nada de místico. Não. Existe uma chama interior, existe uma fragrância interior. Essa fragrância, ela pertence ao próprio ser. É isso que a gente tem que reverenciar. Então não tem que fazer muita coisa. A pessoa só tem que voltar a ser criança, né? Imaginem que é difícil quando a gente não tem uma ferramenta que seja adequada. No caso da meditação transcendental, existem sons específicos para a pessoa apoiada neles poder mergulhar com mais facilidade. Mas efetivamente, o objetivo é não fazer coisa alguma. Existe uma técnica para isso. É necessário ter muita coragem para a gente não fazer coisa alguma. Né? Para fazer não é preciso, né? Porque a mente é tão arisca, né? Ela é uma fazedora. O ego está sempre correndo atrás de alguma coisa, algo no mundo. Sempre deseja fazer alguma coisa. E quando ele faz alguma coisa, ele se sente fortalecido, perfeitamente adequado, saudável, em movimento. E aí ele goza consigo mesmo. Mas isso é tão pequenininho, gente. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos agora estão saindo de casa. Então eu estou deixando de ser pai. Sobre um aspecto eu estou. Hoje em dia, com 62 anos de idade, eu já não tenho mais o gás para praticar esportes quando eu tinha 30. Outras coisas têm que ser avaliadas. A vida toda tem que ser reavaliada. Se o indivíduo não tiver a habilidade de mudar, e o que é mudar? É deixar para trás. Imaginem que é como se fossem pequenas mortes. Pequenas mortes. Mas nessas pequenas mortes, o que a gente encontra é vida. Quando você vai deixando para trás as limitações, a gente nunca deixa de ser pai nem mãe. Mas sobre um aspecto eu deixei de ser chato. Eu marcava muito em cima. A vida é assim, a gente marca muito em cima. Eu acho que, né, com o tempo, a pessoa que é mais experiente, não precisa ter muita idade, ela vai entendendo que ela não precisa marcar muito em cima. Ela se torna muito afoita, muito afobada com relação a tudo. As coisas têm um certo tempo para acontecer, obviamente você não pode ficar de bobeira, você tem que acordar e trabalhar para que elas ocorram, mas não adianta fazer muito esforço, né? Porque aí
a natureza humana, que é bem-aventurança, começa a ser esquecida. O trabalho real é apenas ser. Tudo que a gente precisa já está dado. Tudo que a gente precisa já está aí, está na mão. E tudo aquilo que nós podemos ser, nós já somos. Isso já acontece. O que a gente precisa ter é contato com essa profundidade. Pode ser que a gente pode ser que nós não saibamos disso ainda. Isso é verdade. Assim, o que é necessário é estar nesse espaço de silêncio interior, onde a pessoa possa cair em si mesma e perceber o que ela é. Então não tem o que fazer. Se ela correr atrás para fazer alguma coisa, ela perde esse feeling. Não fazer coisa alguma, eu sei que é uma coisa difícil. Por quê? Porque é uma sociedade que foi orientada para fazer o tempo todo. Então a coisa mais fácil se torna a coisa mais difícil. As pessoas gostam do que é difícil. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação. Tenho que controlar minha respiração, eu tenho que me fixar aqui em pontos do corpo, eu tenho um trabalho para fazer, eu continuo com a gincana. Aí você diz para o cara, meu irmão, morreu, perdeu, não tem mais nada para fazer. Chega, esquece, larga o osso. Nós precisamos ser, nós não precisamos fazer nada. É isso que está sendo sugerido aqui. A futilidade de fazer, ela é grande. Tudo na vida, em algum momento, vai ser deixado para trás. E parece que tudo se dá a partir de um cansaço muito grande. Eu acho que chega uma hora na vida que a pessoa fica tão cansada de tudo, sabe? Que ela fala assim, chega. Mas não pode deixar que isso aconteça criando uma crise. Isso não é bom. Né? Porque aí tem uma crise familiar, tem uma crise. As crises são complicadas. É melhor pequenas crises. A melhor coisa são pequenas mortes. No mundo de hoje, tudo que é festivo, tudo que é divino ficou obsoleto. Festivo é estar em festa consigo mesmo. Nós enchemos o mundo com objetos, com mercadorias. E a vida útil, a validade dessas coisas está sendo cada vez menor. A amizade, a compaixão, estão sendo muito pequenos. Então a insatisfação que vem disso é muito grande. Isso parece uma loja de mercadorias. Se assemelha muito a um manicômio. Aparentemente nós temos tudo. Aparentemente. O que o pensamento cria, gente, não é sagrado. Não é aquele valor mais alto da vida. Podem acreditar que não é. Os momentos de grande felicidade são momentos sutis. Às vezes ficar do lado de uma pessoa que você gosta, encostar num filho, sentir o cheiro de alguma coisa especial que te remete a um momento especial da sua vida. O que falta para a gente é o essencial. O que falta para a gente é o ser. O mundo perdeu a sua alma. A natureza parece que não consegue mais conversar conosco. Quando eu digo a natureza, não são só as árvores, os pássaros, os bichinhos. Parece que a natureza ela ficou desprovida de som. Parece que todo o estilo de vida da gente, todo o alarido, toda a confusão, sufocou o silêncio. A proliferação e a massificação das coisas expulsa o vazio. As coisas superpovoam o céu e a terra. Esse universo de mercadorias, ele não é mais apropriado para a gente curtir. Será que vocês perceberam isso, A galera que está aqui é uma galera esperta. O cara tem tudo, mas não tem nada. A gente perdeu a relação com o divino, com o sagrado, com aquilo que é misterioso, com o mistério.
Né? E ali, o que reside ali? O que reside ali nesse mistério é o infinito, é aquele valor supremo da vida, é aquilo que é elevado. Quando isso é perdido, a vida perde a dignidade. E o cara começa a aceitar lixo como sendo coisa boa. Isso a gente vê aí com, né, comida, alimentos, né, as coisas que batem nos olhos da gente. A gente aceita tanto lixo. A gente perdeu a capacidade de admiração, né, com relação ao belo. A gente vive numa loja mercantil transparente, né, onde nós próprios, como clientes, nós somos transparentes também. Nós somos supervisionados, governados, né, pelo que acham, pelo que a cabeça da gente impõe. Já é tempo da gente romper com isso, com essa loja, com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente num lar. Maharishi insistia tanto nisso. Você pode ter uma casa, mas pode não ser um lar, né? Um lar de festas, né? Onde valha a pena a gente viver. Isso não é uma coisa difícil, não é enrolação que eu estou contando para vocês, não. É só ser simples. Né? Vocês conhecem pessoas simples, pessoas que às vezes trabalham na casa de vocês. Vocês já viram que dentro da simplicidade tem um valor de desfrute, de deleite que é muito especial. Claro que não é 100%, porque a pessoa também é estressada, né? A pessoa também tem os seus estresses. Mas quanto mais simplicidade, mais fácil fica para curtir, né, a beleza da vida, o belo. Muita elaboração, gente, é difícil. É difícil. Os caras muito elaborados, em muitos momentos, eles não gostavam disso, não. Muitos santos não passaram pela escola. Jesus Cristo, pelo que eu conheço, não sabia nem ler nem escrever. Eu não conheço uma linha que Jesus Cristo escreveu. Eu não conheço. Eu conheço um monte de linhas que escreveram sobre ele, mas ele mesmo... Não quero dizer que o estudo não vale a pena, que o intelecto não seja importante. Não, claro que eles são. Mas a gente tem que se entregar um pouquinho à vida. Não há necessidade de ficar tentando entender tudo o tempo todo. Não há necessidade de ficar opinando, isso eu gosto, isso eu não gosto. Alguns momentos, 20 minutos você tira para isso, para chutar o pau da barraca. Esse é um hábito que tem que ser rompido. Não é preciso fazer nada. Basta que cada momento seja do jeito que ele é. Então, é muito mais uma história de tirar de dentro do que colocar alguma coisa. E aí a atitude de aceitação ela é muito importante, é a entrega. Isso remete a pessoa a um nível profundo, joga a pessoa para dentro. Por quê? Porque ela não fica tentando entender nada, sem julgamentos, bom, ruim. Quando você aceita, vocês já sentiram isso, quando a gente aceita, a gente consegue sentir paz e tomar decisões muito mais adequadas. Quando você não aceita, não, é conflito e aí é pancadaria. Então, a primeira atitude é de aceitação. É o que vocês têm que fazer aqui, sentados na hora da meditação, é aceitar. Quer chorar? Chora. Quer dar risada? Dá risada, não tem problema nenhum, não. Não precisa ter vergonha. Só fecha a porta para o pessoal de casa não achar que vocês endoidaram. Mas o ato de meditar é um ato inocente. A aceitação e a entrega eles se tornam muito mais fáceis. Quando o cara vai chegando à conclusão que tudo vai para o brejo. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Uma hora o cara é rico, outra hora é pobre. Uma hora tem dinheiro pra caramba, outra hora não tem. Uma hora tem um carro lindo, outra hora não tem. Uma hora a pessoa que está do lado ama apaixonadamente, outra hora a pessoa não quer estar do lado. Então, sobre essa perspectiva, você não pode oferecer, a vida não pode te oferecer nada que tenha um valor permanente. Você quer lutar com isso?
Isso é uma batalha em glória. Né? Quando você deixa de... Deixa ir e vir, Patrícia. Deixa ir e vir. Quando perceber que está tentando entender, solta de novo. A natureza passageira, ela é imperfeita. A única coisa que talvez seja perfeito é algo que não passe. E o milagre é que quando a gente deixa de fazer muitas exigências, que muitas vezes são impossíveis, as coisas começam a entrar nos eixos e começam a dar certo. A entrega consiste simplesmente em deixar o momento rolar. Eu sei que é estranho, porque a gente está sempre querendo chegar em algum lugar, né? A gente sempre usa o momento presente para tentar chegar num lugar maneiro no futuro. Amanhã, segunda-feira, vai acontecer isso, vai acontecer. E se a gente morresse agora? Desculpem a dramaticidade do texto. Mas se tudo fosse para o pau agora, o que seria dessas ansiedades todas? Então imaginem uma vaga possibilidade de ir tudo para o pau. A aceitação e a entrega existem só quando a pessoa não pergunta mais, ela não tenta entender mais. Vamos lá? Vamos lá, porque senão o tempo acaba, hoje é domingo, vocês têm que ficar com a família. Vão achar que vocês estão perdendo o juízo. Já acharam muito isso de mim. Hoje em dia não. O pessoal aqui em casa resolveu perder o juízo junto comigo. Então, todo mundo está sem juízo. Vamos nessa? Olha só. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Os meditantes, comecem aí o pranayama, tá? Comecem fazendo pranayama. Quem nunca aprendeu meditação transcendental, eu vou dar uma dica, algumas dicas. Vê se vocês se acalmam e deixam a vida levar vocês. Vamos nessa? Fechem os olhos onde vocês estão. Não tentem nada. Não queiram nada. Admitam que não tem aonde chegar. Nós temos que chegar onde nós já estamos. Não tem aonde chegar. Olhinhos fechados. Deixem os pensamentos vagando livremente. Tá, achei. Tá. Deixem os pensamentos vagando livremente. Pessoal da MT, Jai Gurudev Pranayama, hein? Relaxem a testa, as pálpebras. Pessoal da MT já emenda na meditação. Relaxem os ombros. Observem os pensamentos como se houvesse uma segunda vida. Como se essa vida que nós estamos vivendo fosse observada por alguém. Essa é a nossa consciência. Aceitem todos os sentimentos que surgirem. Se o desconforto for muito grande, deitem e prestem atenção no corpo. Mas nada de autocontrole, nada de fixação, nada de castração, nada de luta com os pensamentos. Observem primeiro o corpo, se o corpo está relaxado. Sentados com conforto, coluna reta. Relaxem as pálpebras, a mandíbula. Relaxem os ombros. Respirem pela barriga. Se houver algum músculo do corpo contraído, levem a atenção para ele e procurem expandi-lo, como se fosse um balãozinho de aniversário.
Observem os pensamentos passando como se fossem anúncios na televisão, como se fossem reclames na televisão. Não deem sentido para eles. Não criem um enredo. Não justifiquem e nem impeçam. Como se fosse um rio caudaloso passando na nossa frente, os pensamentos vão correndo pela mente. Dentro da nossa cabeça, nós estamos sentados à margem assistindo isso. Como se fossem nuvens no céu, elas apenas passam com o vento. Nós só podemos assistir, sem interferência, sem julgamento, sem exercer nossa vontade, como se nós tivéssemos perdido tudo, não há mais nada, não há mais um nome, não há mais a família, não há mais o time de futebol, não existe mais nada, identidade com o nosso país, com o nosso planeta. Deixem a mente vagando. Se houver alguma sensação de desconforto maior, deitem. Mas não tomem partido. Não entrem na briga. Não entrem na discussão. Não criem um texto. Deixem a vida levar vocês como se fosse essa corrente de um rio, como se fossem as nuvens no céu. Não se preocupem com o tempo. Eu vou marcar uns 10 minutinhos aqui pra gente. Se houver algum pensamento desconfortável, reincidindo o tempo todo, cortem ele e deixem a mente de novo vagando livremente. Quanto menos vocês controlarem a vida, mais ela se abre pra gente. Vamos lá? Jai Gurudev, meditação, poucos minutos, não tenham medo. Lentamente, movemos os pés e as mãos, devagarzinho. E devagarzinho abrimos os olhos. É sempre bom, no domingo, né, terminar o dia com um pouquinho de paz. Se todo dia nós conseguíssemos terminá-los com um pouquinho de paz, ou se nós pudéssemos começá-los com um pouquinho de paz, seria super bom, né? Simples. A cabeça da gente é que nem um riachozinho turvo. Se a gente parar e esperar um pouco, essa água turva, ela vai se tornando cristalina. Todo o sedimento que está na superfície, ele vai se acalmando.
Tem uma história muito bonita de Buda sobre isso, né? Buda viveu até 80 e tantos anos. E um belo dia ele estava passando lá por uma estrada. Tinha um discípulo que ele se amarrava, chamado Ananda. Era um cara que ele cuidava de pertinho. E lá, tantas léguas andando, desculpa, ele disse para o Ananda, olha, volta aqui pela estrada, vai lá naquela fonte, que a gente passou por ela, e pega água para mim. O Ananda foi, mas é longe pra caramba, 5 quilômetros. Não, vai lá e pega que eu tô com sede. O Ananda foi lá, chegou na fonte, tinha uma manada de búfalos que tinham acabado de sair da fonte, então a água estava bem mexida, né? Ele falou, putz, isso não vai dar em nada. Andei 5 quilômetros, bom, voltou. Quando voltou e foi falar lá com Siddhartha, com Buda, né? Buda disse para ele, mas eu não te mandei ficar lá e trazer a água para mim? E ele falou, mas a água estava turva. Ele falou, senta e espera. Não mais nada. Ananda, que era um bom discípulo, falou, mas olha só, tem uma fonte aqui pertinho, 1 quilômetro, que talvez seja melhor eu pegar a água para você dessa fonte do que ir lá na casa do caixa-prego atrás de água para o senhor, né? Ele falou, não, eu quero que você vá naquela, 5 quilômetros. Tá? Ele voltou. Quando chegou lá, a água ainda estava turva. Mas como os búfalos já tinham saído há bastante tempo, a água já estava bem, quase limpa, né? Quase cristalina de novo. Aí ele se sentou, fechou os olhos assim numa mureta e ficou ali de olhos fechados, fazendo o que nós fizemos aqui. Aí de repente veio uma sacação na cabeça dele, ele se tocou, ele pediu para eu vir aqui fazer isso, para eu aprender que eu não tenho que lutar contra os meus pensamentos. Caixa-prego. Eu tenho que esperar. E aí ele esperou, né? Teve uma meditação super profunda ali na fontezinha, pegou a água que Buda tinha pedido para ele pegar, levou para Buda e ali ficou aquela lição. Primeiro, sempre obedecer ao mestre. A gente, quando tem um bom amigo, esse amigo vale ouro. Segundo, a mente, ela é muito arredia. Os 5 sentidos são 5 cavalos muito arredios. Visão, olfato, audição, tato, paladar, mais os pensamentos. Espera que eles se assentem e aí você desfruta do que tem no fundo. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que eu não tenha tomado muito tempo de vocês. Realizem os seus sonhos, porque eu estou atrás de realizar os meus também. Eu não sou bobo, não. Eu também quero alcançar as coisas na vida. Mas sempre entendendo que quando nós meditamos, nós realizamos os nossos sonhos e ajudamos as pessoas que estão em volta. Sem bobeira, sem querer aqui bancar o iluminado ou nada disso. Mas se eu puder adiantar o lado do cara que estiver do meu lado, melhor, né? Melhor do que passar indiferente, ou muito melhor do que atrasar o lado dos outros. Então amanhã, segunda-feira, botem isso na cabeça. Realizar os sonhos e dar gás na galera. Beto Landau, tô com saudades suas, hein? Pri Jones, Flávia Fernandes, Leozinho, como é que anda a Bahia? Flávia Lemos, quem mais? Rê Sodré, Sandra Gelli. Sandra, preciso de um padre para casar minha filha em Itaipava. Vou te ligar. Jéssica, Jay Gurudev, Krika, Jay Gurudev, Luísa Medeiros, Anthony, Jay Gurudev, Shadiak, Jay Gurudev, Loura Patti, Nancos, meu amigo, Melisse Maia, puxa vida, terminou a peça, eu quero ir, arrumar um jeito. Débora, Jay Gurudev, um beijo grande, Aurora, Mestre Fanho, meu irmão de faculdade. Vejo vocês amanhã às 6h30 no grupo online. Amanhã começa um curso de meditação transcendental.
na minha academia no Leblon, e dias 15, 16, 17, spa de meditação em Itaipava. Para os outros, bom, essa aula vai ficar até amanhã aqui, nesse Instagram, e depois vai para o nosso Telegram. Quem quiser encontrar as aulas, vai para o Telegram, que está tudo ali. E se não, domingo da semana que vem, de novo, 6 horas da tarde. Acreditem, não é difícil curtir, não é difícil. Só tem que parar um pouco, diminuir a velocidade. As coisas melhoram bastante. Beijo grande, fiquem com Deus, bom domingo. Vejo vocês amanhã. Jai Gurudev.